Ok, estamos gravando então. Então, eu falava que no nosso último encontro, nós falamos um pouco sobre a origem da Umbanda, né, o objetivo da Umbanda, que foi trazido por nós pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e o nosso objetivo da Umbanda seria a manifestação do espírito para a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, tendo o Evangelho como base e o Mestre Jesus como Mestre Supremo. Esse seria o princípio da Umbanda. Mas isso é muito bonito, assim, a gente conversar sobre a origem, sobre tudo mais, mas eu convido, né, a todas e a todos a uma reflexão, né? Uma reflexão no sentido de a gente olhar para dentro e se perguntar: por que que eu estou buscando a Umbanda? Por que que nós estamos aqui hoje, né? Qual o nosso interesse? Qual a nossa real motivação, né? O que que nos traz até aqui? O que que nós estamos buscando, né? Essa é uma pergunta importante, porque vai nos dizer, vai nos trazer a nossa aspiração, o que que nós esperamos, seja conosco, seja com os outros, enfim, o que que nós estamos fazendo aqui, né? Inclusive para que a gente possa ter isso, essa clareza, e isso nos traga, vamos dizer, uma continuidade no caminho que a gente que nós estamos nos propondo, né? Efetivamente, né, eu me arrisco a dizer que provavelmente 100% das respostas vão ser no sentido de que nós estamos aqui porque nós sofremos, porque nós não somos felizes, porque eu tenho problemas familiares, porque eu tenho problema no trabalho, porque eu não me dou bem com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com meus amigos, não me dou bem com meus pais. Enfim, todo esse tipo de situação negativa, né, que no final das contas só se traduz em sofrimento, né? Efetivamente nós estamos aqui em busca de algum conforto, de algum amparo, buscando, né, vamos dizer assim, um bálsamo, um elixir, né, um acalento, né, nesse nosso sofrimento. Estamos buscando a cura, né? Então, é por isso que nós estamos aqui, porque nós sofremos. E nós não queremos mais sofrer. Nós chegamos naquele ponto em que nós enxergamos o nosso sofrimento e o sofrimento dos outros, e a partir daí, então, nós passamos a aspirar, né, que o nosso sofrimento e o sofrimento dos outros cesse, ou de alguma maneira reduza, diminua, né? Então, nesse sentido, né, esse é, vamos dizer assim, a motivação, vamos dizer, principal de todos nós que estamos aqui, que buscamos a Umbanda, tá? E, especificamente, a Umbanda de Cáritas, né, através da sua teologia, que nós chamamos a série teológica Felicidade e Cura, né? O que que ela busca, né? Qual é o objetivo? É justamente oferecer um caminho espiritual, né, onde a gente busca a felicidade e a cura, né? E através desse processo, dessa prática, né, a gente aos poucos vai amadurecendo, né, a nível de amor fraterno, e intimamente a gente começa a manifestar habilidades de amparo, de cuidado, de fraternidade, de amor fraterno, tá? E o que que é cura, né? O que que é felicidade para nós? O que que é cura para nós? Para a teologia de Cáritas, a felicidade é paz além de circunstâncias, né? E a cura é o que ocorre naturalmente às nossas enfermidades íntimas, sejam elas causais ou pontuais.
que, por sua vez, né, essas enfermidades, principalmente íntimas, né, é que nos causam, nos levam, né, a esse sofrimento inato que nós trazemos, né? Nós temos um sofrimento, né? Obviamente ele oscila, né? Esse nosso estado, né? Essas circunstâncias, né? De acordo com o nosso humor, de acordo com o dia, de acordo com as circunstâncias. Nós somos levados naturalmente a esses altos e baixos, né? Através dessas situações que acontecem e elas nos geram o sofrimento, né? Então, a teologia de Caritas, né? O FEC, Felicidade e Cura, ela nos traz meios hábeis, né? E lúcidos de como nós buscamos esta paz além de circunstâncias, né? E como a gente pode buscar essa cura, né? Eu falei de cura, né? Causal e pontual, né? Depois nós vamos falar melhor disso. Tem uma terceira que é consciencial, mas é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar a nossa cura e a partir dessa cura, né? Nós naturalmente vamos almejando, vamos conseguindo, vamos manifestando paz além da circunstância, né? E como é que a gente consegue isso, principalmente, né? Qual é o fundamento, né? O caminho, é através do aprofundamento da nossa comunhão com Deus, na nossa realidade mais íntima, né? Foi o que eu falei durante a nossa meditação. Nós não somos os nossos pensamentos, nem as nossas emoções, nem as nossas lembranças. Nós somos muito mais que isso, né? Nós somos deuses, fazemos parte do Consci Omega, fazemos parte dessa consciência maior, né? E essa conexão, essa comunhão com essa Consci Omega é que naturalmente, né, vai nos trazer esse aprofundamento da prática, essa familiarização com essa nossa realidade mais íntima que nós esquecemos, que nós não nos conectamos durante o nosso dia. Nós passamos desconectado da nossa realidade mais íntima, mais divina. E isso, né, nos leva ao que a gente chama do autocentramento, né? Eu passo centrado em mim, no meu ego, nas minhas condições internas, nos meus condicionamentos, nos meus comportamentos, né? E essa comunhão com Deus, gradativamente, né, ela nos traz, ela nos descortina essa realidade interior. E essa é a nossa prática espiritual, né, que é baseada, primeiro, na permanência em Deus e, em segundo, na permanência na presença de Deus. E a partir dessas duas práticas, nós temos o que a gente chama da manifestação dos tesouros do coração e dos tesouros do céu, né? O tesouro do coração é o amor fraterno, as virtudes, as perfeições e as liberdades. E os tesouros do céu é a transcendência, a majestade, a harmonia e o êxtase. Tudo isso nós vamos conversar ao longo dos nossos cultos, né? Mas hoje, especificamente, eu gostaria de abordar um outro tema relacionado a tudo isso que a gente conversou, mas que é um tema importante justamente para contribuir nesta avaliação, né, neste olhar interno que eu convidei todo mundo a fazer no início da palestra, né? Na teologia de Caritas, nós temos vamos dizer assim, uma classificação, né, das fases, das etapas da nossa vida ou do nosso caminho. Inicialmente a gente chamava as 4 etapas do caminho, mas hoje a gente chama as 4 etapas da vida, né? Que são o seguinte: vagueante, buscador, aspirante e praticante. Então, de uma forma ou de outra, todos nós nos encontramos numa dessas etapas da vida, né? E não quer dizer que elas sejam estanques. Não, nós podemos vivenciar essas 4 etapas ao longo do dia, né? Nós podemos acordar numa forma vagueante, né?
No meio do dia, nós podemos, mas tem aquilo, buscamos alguma coisa, colocamos em prática, passamos aspirante a praticante, e assim nós podemos ter o nosso dia. Mas necessariamente, tá? A grande maioria das pessoas, e nós inclusive, podemos nos classificar como vagueantes. Talvez nós tenhamos passado a maior parte das nossas vidas, não vou nem dizer dessa, como vagueante. O que é um vagueante, né? Um vagueante é aquela pessoa que tem como por base, né, a busca constante das situações agradáveis, né, confortáveis, né, ou seja, o apego às condições que nos dão prazer, né, e afastar, né, buscar evitar condições desagradáveis que nos tragam sofrimento, né? E nesse processo, então, a nossa vida toda ela seguia, né? Porque nós passamos então aí constantemente a buscar, né? Todo dia nós fazemos isso todo dia. Não é privilégio e não é, vamos dizer assim, denigrir ninguém, né? Se olhar para dentro e ver que durante o dia, hoje, aqui, agora, nós estamos buscando situações que nos tragam conforto, que nos tragam prazer, e evitando situações desagradáveis, que tragam situações negativas, né? E nós somos assim, e esse, vamos dizer, apego e aversão às situações, né, mudam, oscilam constantemente o nosso humor, o nosso comportamento, o nosso estado interior, fazendo ele alterar, nos deixando reféns, né, das circunstâncias que se apresentam. E aí nós sofremos. Nós sofremos porque nós não conseguimos aquilo que nós queremos, e sofremos porque aquilo que nós não queremos se aproxima de nós como um ímã, como uma causa e efeito. E nesse jogo, nesse vai e vem, nós passamos dias, meses, anos, vidas inteiras nesse processo de vagueância, né? Totalmente inconscientes do nosso interior, totalmente autocentrados no nosso ego, né? O nosso objetivo de vida, né, é a vida nos levar nessas circunstâncias positivas e negativas, prazerosas ou indesejáveis. E assim nós vamos. Passamos vidas e vidas, né? E essa é a grande, vamos dizer assim, a situação da maioria das pessoas, da maioria da população, né? Este é o vagueante. Só que chega um momento, né, que nós cansamos, vamos dizer assim, né? Nós olhamos e vemos que essa situação, essa vida que nós levamos, não nos leva a lugar nenhum. Simplesmente nesse processo, né, contínuo de oscilação de humor, de comportamento, disso, tudo nos incomoda, troca de marido, troca de esposa, troca de escola, troca de carro, troca de emprego, e nada nos satisfaz. É um vazio interior que nós trazemos. E chega um momento em que parece que cai uma ficha, né? Não, a vida não pode ser só isso, né? Não pode ser só esse materialismo, não pode ser toda essa parafernália externa, né? E nós iniciamos, então, uma busca. Nós passamos, então, para a fase de buscador. O que é que nós buscamos, né? Nós buscamos algo onde nós possamos ter, né, situações de menor sofrimento, que eu não quero mais sofrer assim, né? E nessa busca, nós passamos por várias situações, vários lugares, religiões, filosofias, seitas. Eu entro para a prática de budismo, mas pratico um pouco, não é bem isso que eu quero, vou para yoga, também não é isso que eu quero, vou estudar astrologia, não é o que eu quero, vou para Umbanda, não é o que eu quero, vou para a igreja evangélica, e nesse processo a gente passa buscando, compro um livro, compro 2 livros, compro N livros, leio muito, mas
o vazio ainda continua, mas eu estou buscando, né? Enquanto vagueante, a gente pode ter a imagem de que nós estamos num barco, sem leme, sem rumo, simplesmente, né, ao prazer das marés, né? No buscador, a gente é como se já pegasse no timão desse barco, né? E passamos a buscar alguma coisa, a buscar alívio para esse nosso sofrimento. Mas ainda nessa situação, nós ainda estamos autocentrados, nós ainda estamos olhando só para nós. O nosso ego ainda mantém, vamos dizer assim, o domínio sobre as nossas ações. Essa busca ainda é egoísta, né? Ela não é altruísta. Tanto o vagueante quanto o buscador ainda são autocentrados em seu ego, né? E o que acontece, né? Chega um momento, novamente, onde tem uma virada, uma chave, né? Uma virada de chave, cai a ficha para nós. Porque em algum momento, durante essa nossa busca, nós tivemos a causalidade positiva de ingressar em alguma igreja, em alguma religião, em alguma filosofia que falava de amor, né? Que tinha o amor por base. Talvez não tivesse uma teologia, talvez não tivesse um caminho claro, mas, mesmo assim, ela falava em amor, né? E isso, em algum momento, tem uma virada de chave, e a gente, através dessa sensibilização, a gente começa a perceber o nosso sofrimento real. E mais importante do que isso ainda, nós começamos a perceber o sofrimento do outro. Quando nós passamos a perceber o sofrimento do outro, e o nosso também, nós começamos a aspirar. O que nós aspiramos? Né? O fim do sofrimento, seja do nosso, seja do outro, seja de qualquer ser vivo. Aí nós passamos a aspirar que o sofrimento cesse. E aí é a grande virada de chave. Porque no momento em que eu começo a olhar o outro, começo a enxergar o sofrimento de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que está em sofrimento, de um amigo, de um familiar, né? Eu começo a me tornar altruísta. E nesse processo, o amor começa a se manifestar no nosso interior. E nesse momento, onde o amor começa a se manifestar, e nós começamos a enxergar, a olhar efetivamente para o sofrimento do outro, quando o outro vem nos agredir, por exemplo, o que nós enxergamos ali? Nós não enxergamos uma pessoa nos agredindo, nós enxergamos um irmão em sofrimento. Que na realidade aquela agressão, aquela situação, aquela expressão nada mais é do que uma negatividade gerada pelo sofrimento. E o sofrimento que eu tenho, que eu já enxerguei em mim e que o irmão está passando. Obviamente, não é aquela situação de nós aceitarmos uma agressão. Não. Nós vamos fazer o possível, óbvio, para conter aquela negatividade. Mas, no coração, no íntimo, não vai gerar raiva, não vai gerar ira, não vai gerar qualquer sentimento diferente do que o amor. Né? E a partir dessa manifestação, então, a gente começa, né? Aspirando, então, o fim do sofrimento, nós começamos a receber bênçãos, né? As bênçãos dos nossos mentores, dos seres espirituais, porque quando uma pessoa ela se torna um aspirante, ela começa a aspirar, né, no seu íntimo, que o seu sofrimento cesse e o sofrimento dos irmãos, dos outros cessem, é como se o céu se abrisse e as trombetas tocassem. Porque mais um irmão se tornou consciente do verdadeiro objetivo
de estarmos aqui, de vivermos em comunidade, de vivermos irmanamente, o objetivo da nossa encarnação. E gradativamente, esse amor fraterno, essa manifestação começa a se expandir através dessas bênçãos. E aí o nosso dia a dia, né, ele começa a tomar um outro colorido, porque a partir daí, quando nós enxergamos o sofrimento nosso e dos outros, e acolhemos esse sofrimento, esse irmão em nosso coração, nós naturalmente começamos a reduzir essa oscilação natural que nós tínhamos quando nós éramos vagueantes e buscadores. E gradativamente nós começamos a manifestar os tesouros do coração e os tesouros do céu. E começamos a manifestar paz além das circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias negativas ou positivas também já não nos afetam, já não nos atingem, já não alteram o nosso íntimo da forma como alteravam anteriormente. Por quê? Porque à medida que esse amor fraterno começa a aquecer o nosso peito, começa a se manifestar, e nós enxergamos que não é no exterior, não é no externo que está a verdade, e sim no nosso íntimo, à medida em que nós aprofundamos essa comunhão com Deus, onde nós descortinamos toda uma realidade interna, naturalmente onde nós estávamos obtusos e restritos, essa comunhão, essa realidade interna, nos permite a liberdade, a ampliar e a perceber todo esse display maravilhoso que existe de manifestação e de expressão divina a todo instante, a todo momento. E nós começamos a enxergar qualquer manifestação como uma expressão divina. E essa situação vai naturalmente aumentando, 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 até que chegamos a um ponto do quê? Isso se torna algo do dia a dia, algo natural. No meu dia a dia, no meu trabalho, eu faço tudo buscando, né, um melhor resultado, harmonização, manifestação do amor, né, colocando os irmãos no coração, no trabalho, na escola, com os amigos, com a família. E isso naturalmente começa a se manifestar através de nós em função dessa comunhão com Deus. E aí nós nos tornamos praticantes. E é através de vidas e de vidas e de vidas nesse estado, nessa condição. Então, essas são as 4 etapas ou as 4 fases da vida. Melhor, 4 etapas da vida, né? Vagueante, buscador, aspirante e praticante. E a gente pode fazer uma analogia, né? Enquanto lá nós tínhamos o vagueante num barco, à deriva, já lá no buscador nós tínhamos um barco, né? Com um leme, mas ainda nós não sabíamos para onde íamos, não tínhamos nenhum mapa, nenhuma bússola. Quando, né, nós nos tornamos aspirantes, é como se nós comprássemos um mapa, né? E praticante é quando nós temos a bússola, temos tudo, sabemos o caminho que nós temos que seguir, né? Que é a manifestação do espírito para a prática da caridade no sentido do amor fraterno, onde a partir desse amor fraterno nós passamos a incluir todos e todas, todo e qualquer coisa em nosso coração, passamos a enxergar todos os nossos irmãos como iguais, sem superioridade, sem inferioridade, pois nós somos todos iguais, né? Todos nós somos manifestação de Deus, mas cada um na sua vida, vamos dizer assim, na sua performance solo,
mas na realidade somos todos iguais, independente de cor, independente de religião, independente de raça, independente de sexo, independente de orientação sexual, independente de tudo, somos todos iguais. Essa noção de humildade também se manifesta. E, por último, a fraternidade, né? Que é essa aspiração de cessar o sofrimento nosso e dos irmãos, independente da negatividade que se apresente, da positividade também, que temos que estar atentos também para as questões da positividade, porque, enfim, buscamos a positividade, mas esse amor fraterno, essa fraternidade, ela deve se manifestar além dessa positividade e dessa negatividade, né? O amor fraterno, ele tem a sua característica, a sua oblatibilidade, né? Que ele está autoposto, eu não tenho que fazer força para que esse amor fraterno se manifeste, né? Simplesmente eu tenho que buscar essa permanência, esse repouso, né, em Deus. E no momento que a gente faz isso, naturalmente ele começa a se manifestar, a gente começa a enxergar ele, porque ele está aqui agora, né? Em todos nós, mesmo no vagueante, mesmo no buscador. O que acontece é que nós não damos espaço para que ele se manifeste, porque nós estamos autocentrados, não estamos altruístas, né? E é isso que eu tinha para o dia de hoje, né? A nossa palestra, esse era o conteúdo, né? Fica para reflexão, né? Essa classificação, essas etapas da vida não é para rotular ninguém, não é para classificar ninguém, ela simplesmente serve, né, para que a gente tenha consciência dessas situações que nós passamos durante o dia a dia. É para isso que serve. Não é para diminuir, não é para aumentar, não é para nada. É para nos ajudar a termos clareza, lucidez naquilo que se apresenta para nós, principalmente em relação a nós, ao nosso estado. Eu, pessoalmente, com certeza, talvez passei 90% do meu dia em vagueante, talvez. Mais uns 8% em buscador, talvez uns 2% ali, 1% em aspirante e praticante ainda realmente ainda não cheguei lá. Ainda preciso muito de muita prática. Ainda. Talvez não sei se vou conseguir nessa vida. Então, só para a gente ter essa perspectiva, não que seja para se comparar comigo, só tá dando, contribuindo, né, com os exemplos para que a gente tenha essa perspectiva, né, e faça essa análise crítica, faça essa introspecção. E a partir daí, a gente busca, então, motivação e aspiração para buscar a prática de comunhão com Deus, buscar a manifestação, então, desse amor fraterno, dessa humildade, dessa fraternidade, enfim, de tudo isso que a teologia de Caritas e a Umbanda de Caritas está nos proporcionando nesta vida, neste momento. Tá bem? O que eu tinha para falar na reunião de hoje, no nosso culto de hoje, era isso. Se alguém quiser contribuir, quiser tiver dúvidas, tiver comentários, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui se eu tenho que liberar os microfones de todos. Vamos ver aqui. Conseguem falar? Boa noite, Lúcio. Boa noite, irmã. Tudo bem? Tudo bem? Nós estamos aqui em grupo. Estamos aqui nesses amparos semanais à distância e aí alteramos o horário para poder assistir a instrução e fazer a prática contigo, com todo o grupo. Uma boa noite a todos os outros que estão nos ouvindo. E eu gostaria de contribuir com uma palavra que, enquanto tu explicava as etapas da vida, veio muito ao meu campo mental, que é a autodisposição. O quanto nós estamos autodispostos a nos olhar, como tu mesmo falou, durante o dia, durante a semana, e nos localizarmos em relação à vida, a essa vida, esse contínuo de vida que se assemelha a um rio.
como a gente gosta de falar. Esse olhar, essa vigília, essa autodisposição, eu acredito que seja a chave que dá o start de nós mudarmos o perfil e a condição da nossa consciência. E a partir dessa autodisposição é que a gente consegue realmente olhar para dentro de nós e parar de medir os outros através dos nossos conceitos e dos nossos valores. Porque, como a gente gosta muito de falar em terreiro, e que coisa boa agora a gente falar em grupo, né? Estender a nossa comunhão e a nossa prática de terreiro, manifestação usando a Umbanda como ferramenta, que é como a gente fala, para os irmãos que estão chegando agora. E olhar para dentro de nós, como tu mesmo falou, muitas vezes durante a instrução de hoje. Olhar para nos, não para nos classificar, porque quando a gente recebe já uma instrução, a prática já começa ali. E a gente começa a tentar se localizar. E em 2017, ainda quando nós estávamos naquela corrente bem pequenininha lá na Atlântica, nós recebemos a instrução do GPS espiritual. Eu ainda fazia, né, prática presencial junto conosco. E o Pai João nos explicou o que seria esse GPS espiritual, que é como a gente se localiza, a partir sempre como parâmetro nosso corpo emocional. Como é que está a nossa energia hoje? Como está a nossa energia no nosso cotidiano, na nossa semana, no nosso mês? Quais são os meus altos e baixos? Eu fico mais nos altos ou mais nos baixos? E a partir dessa busca individual, que com certeza faz uma relação muito grande com o coletivo, porque eu não vivo só numa caverna, encavernada, eu vivo com uma comunidade, como tu também falou, seja ela familiar, social ou profissional, eu tenho que ver aonde eu me localizo para iniciar a minha prática. Porque vagueante, buscador, aspirante ou praticante, eu vou ser sempre um caminhante. E esse caminhante sempre vai buscar, através das minhas virtudes e dos meus hábitos, né, repetidamente buscando a positividade, transmutá-los de negatividade para positividade, a partir das muitas visões da consciência, das consciências que nós dispomos, é olhar para dentro de nós e caminhar sempre, né? Não distante disso, o nome da egrégora que nos mantém, né, nessa casa, nessa geografia, é nos caminhos de Jesus, porque a gente sempre busca um estado mais elevado de consciência, tendo ele como mestre supremo, já fazendo também uma relação com o que o nosso chefe ditou lá em 1908, no dia 15 de novembro. Então, era essa minha contribuição da noite de hoje, que nós olhemos para dentro de nós e que a gente não se preocupe em nos classificarmos com qualquer uma dessas etapas, mas que a gente, como tu mesmo disse, fique em vigília nas muitas fases em que nós passamos, ainda mesmo de um único dia. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela autodisposição e disposição de estarmos todos aqui reunidos em prática. Essa egrégora que se forma no campo material, essa formação de pensamentos que convergem para um único ponto, que é a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, faz toda uma diferença, não só na nossa vida, mas na coletividade da comunhão em que nós estamos participando. Boa noite, então, a todos. Fiquem todos em Deus, na comunhão com Ele, e até quarta que vem. Da minha parte, foi essa. Agora eu estendo para os meus irmãos. Alguém gostaria de falar, aproveitar o gancho do microfone? Boa noite, irmãos. Eu quero aproveitar um gancho, Lúcia, que tu, no início da tua palestra maravilhosa,
Tu falou em relação à questão do sofrimento, né? Que a gente passa o dia inteiro em choque com as mazelas que acontecem, né, no nosso dia a dia. E eu acho que tem uma forma de trabalho disso que ajuda muito, que é o seguinte, que a gente colocar sempre um peso naquilo que realmente deveria ter sido feito no sentido de sofrimento e aquilo que a gente poderia ter amenizado em relação ao sofrimento. Que muitas vezes a gente, usando outra palavra que tu disse com muita propriedade, na nossa forma autocentral de pensar, a gente acaba tendenciando as coisas para o nosso pensamento e não olhando o outro. E normalmente, principalmente nas questões de embate, que é aquelas coisas que nos fazem sofrer durante o dia, fora a questão íntima, né? Normalmente é um embate do autocentrado, ou seja, eu sou o dono de toda a razão e de todas as coisas certas que tem. E quando a gente não consegue pesar isso, a gente acaba sofrendo duas vezes. A ação desse pensamento e a reação de ter feito outra pessoa sofrer. Então, às vezes, é mais importante enxergar, às vezes, num diálogo, num convívio com o outro, no trabalho, na família, que às vezes a pessoa, quando está conversando com a gente, é um pedido de socorro, ou uma manifestação de socorro, ou uma manifestação de sofrimento. E se a gente consegue deixar o momento de ser o dono da razão e só ouvir, talvez já seja o momento de aquela pessoa diminuir um pouco o sofrimento dela em qualquer relação, seja qual for, até numa relação de trabalho, uma discussão de trabalho, às vezes a coisa não é em relação ao assunto, e sim a forma com que a pessoa está energeticamente naquele dia. E se a gente puder, como umbandista, como conhecedor de práticas, como conhecedor principalmente do Orixá Exu, que manifesta sempre isso, conseguir cessar isso volta para nós como uma energia benéfica e positiva. Então, principalmente a questão de embate, quando a gente puder olhar o próximo e ver a questão do sofrimento nele, colaborando até com o que tu falou, isso volta em energia positiva para nós e torna o nosso dia um pouco melhor. Porque amanhã aquilo não vai fazer parte mais do nosso pensamento. Entendeu? Seria isso aí. Uma boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou falar também um pouquinho, bem rapidinho. Essa semana eu li uma parábola que eu não vou lembrar assim de cabeça certinho, mas é a parábola da corça. Corça é um bichinho que parece um cervo, né? E depois eu procuro direitinho, boto no grupo a parábola e você copia aí para os irmãos. E essa semana eu estava em meditação e vi uma corça. Aí fui na Bíblia e fui procurar a parábola da corça. E a corça, ela é um animal que ela é sempre sedenta, né? Ela sente muito mais sede do que os outros animais. E aí estavam falando, né? Aí tem a passagem da corça, que o camelo fica contente com tanto de água, o outro com tanto, mas a corça não, ela sente a necessidade de beber água e ela sente o faro da água muito mais distante do que os outros animais. E aí faz essa conexão com Jesus, que o aspirante, o buscador, ele está sempre sedento, ele está sempre em sede de buscar Jesus Cristo. Então, conforme a gente vai praticando, ao invés da gente ficar saciada, a gente tem mais sede, mais sede, mais sede. E é uma sede próspera. Então, que a gente busque estar sempre com sede de entender, sempre com sede de se revisar, sempre com sede de se olhar novamente, porque eu acho que esse é o GPS nosso, a busca sempre, né? E é isso. Um beijão pro pessoal aí. Beijo, Rai. Mais alguém gostaria de comentar, de contribuir?
Então, vamos encerrar o nosso culto de instrução e prática de hoje, novamente, com uma prece. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite a todas e a todos, uma ótima semana. E quarta-feira que vem nos encontramos novamente neste mesmo horário, neste mesmo canal. Tá bem? Muito obrigado a todas e a todos. Boa noite.